de facultar a palavra, eu queria trazer dois... Bom, primeiro, fazer aqui um registro e parabenizar o conselheiro Anselmo com relação ao encontro de ontem, o workshop de ontem foi, assim, eu acho que foi um sucesso muito grande, e a escola é o primeiro já desse ano, tem uma programação, e pela adesão que a gente viu ontem, conselheiro Anselmo, o grupo e os, vamos dizer assim, os jurisdicionados estão muito bem interessados. Eu acho que até com uma visão até de aproximação maior com o Tribunal de Contas, ou seja, não só o treinamento exclusivo com relação a problemas do dia a dia de cada gestão, mas interessado também nos assuntos como ontem foi debatido aqui pela parte da manhã. Tá? Eu queria realmente de parabenizar, que foi uma ação, eu acho, muito boa, e é o começo da gestão, e através do calendário eu já estive observando, tem muita coisa boa que os gestores vão ter o interesse de participar, e o mais importante é essa aproximação do jurisdicionado com o tribunal, ou seja, mudar um pouco da cultura que ainda tem, de que o tribunal é só um órgão fiscalizador, um órgão punitivo. Realmente eu queria fazer esse registro aqui em público. Queria trazer também uma solicitação do doutor Rafael Rodrigues Alcântara, que inclusive teve a aprovação dos seus pares, com relação a uma solicitação de uma licença, cumprimento vem por meio dessa informar Vossa Excelência, dia 13 de fevereiro de 2019, durante a reunião ordinária do Colégio de Procuradores do Ministério Público de Contas, por unanimidade, foi deferido um requerimento de renovação de licença em caráter especial do procurador Rafael Rodrigues Alcântara para se dedicar ao curso de mestrado da Administração Pública promovido pela Escola de Administração de Brasília. Tá? Cumpre esclarecer que o entendimento exarado no Colégio de Procuradores teve fundamento nas normas do artigo 130 da Constituição Federal e o artigo 150, parágrafo 1 da Constituição Estadual de Alagoas, os quais, respectivamente, equipararam os direitos e vantagens dos membros do Ministério Público de Contas ao Ministério Público Estadual. Então, ele está solicitando, e essa aprovação de 5 meses mais, a 1º de fevereiro de 2019 a 30 de junho de 2019. E eu estou trazendo para o pleno para que a gente possa discutir e referendar ou não, de acordo com o que a gente entender. Então, está facultada a palavra aos senhores conselheiros. Senhor presidente, eu tenho notícias, o senhor pode confirmar, até a colega do Ministério Público, que o doutor Rafael ele já estava com essa licença de capacitação. O senhor falou mais 5 meses, é isso? Ou era outro tipo de licença? Não, é mais 5 para a conclusão do curso por mais 5 meses. Ah, tá. Tudo bem. O início de... Tá, era só essa a minha dúvida. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, pegar os votos. Conselheira Rosa. Nenhuma objeção. Conselheira Cleide. Nenhum óbice. Conselheira Selma. Também não está por ter dito que a capacitação é algo que deve trazer novas luzes, né, a atuação do órgão ministerial e também do próprio Tribunal de Contas, que é sempre válido, informação, conhecimento, nunca é demais, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Fernando. De acordo com a deliberação tomada pelo colégio. Conselheira Raquel. Também pela concessão, aprovação. Aprovado. O outro assunto foi o assunto que foi colocado por mim na sessão anterior, com relação àquela resolução que teve no primeiro momento, em 2008, a sua aprovação, aquela resolução ambiental que foi distribuída, e eu queria ouvir dos nossos conselheiros a primeira opção, ratificar o que foi feito, ou se não entender assim, que aí nós possamos, então, começar a contar e, de novo, o prazo para que essa resolução, que, a meu ver,
e no passado a gente já entendia assim, ela seja aprovada por esse pleno novo que está aqui. Então, está facultada a palavra aos senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Parece que essa resolução, só para esclarecimento, ela tinha sofrido antes o trâmite normal de Sim. aprovação. Sim. Ela fora aprovada, mas me parece, pelo que eu entendi, ela não foi publicada. Então, Vossa Excelência quer referendar para fazer a publicação, caso não haja obstáculo desse pleno, é isso? Isso. Porque a época só do pleno atual, só estava eu e a conselheira Rosa, da época de 2008. Então, como não foi, estava um lapso temporal muito grande, eu estou trazendo para que a gente possa deliberar. Tá bom, da minha parte, sem nenhum óbvio. Pode ser. Continua. Inclusive, nós fizemos um workshop com o Ministério Público, junto ao Ministério Público, na Universidade Tiradentes, né, sobre isso. E foi aí que a gente descobriu. Foi exatamente por esse workshop que a gente estava, o Ministério Público encampando junto com outras entidades, e aí a gente descobriu que não houve essa publicação à época, em 2008. Senhor presidente, Pois não. Até pelo laço temporal, eu gostaria, antes de tomar uma decisão a respeito, não que eu seja contra, evidentemente que não, mas eu gostaria que até a condição de plenário me certificasse das leituras, da conclusão do procedimento. Eu, com essa certificação, as datas das leituras, ficaria tranquilo em achar que eu comprovadamente seguiu aquele trâmite, não teria problema nenhum em que eu aqui acompanhasse na aprovação, mas para mim eu acho de suma importância que eu tenha essa certeza das leituras, do segmento do ritual para a aprovação da resolução, senhor presidente. Eu, neste momento, eu gostaria de ter essa informação. Acredito que, se não for possível hoje, mas até a próxima terça-feira, acredito que seja factível. Eu ficaria mais tranquilo para ter uma posição a respeito. Eu tenho dentro do processo, o processo está lá ou está aqui? Hein? Está lá. A gente foi adiantando, e Vossa Excelência não senti ainda de verificar, porque tem a cópia das atas, tem a assinatura, Isso. tem o original da assinatura, tem tudo. Então, ela vai pegar lá e vai trazer. Enquanto Perfeito. isso, nós vamos dar andamento à nossa sessão, como também nós no final, estamos deixando para o final, porque a comissão de plenário, a coordenação de plenária, tem aqueles processos que a gente já falou na sessão passada, para que a gente possa fazer uma redistribuição com relação aos do conselheiro Rodrigo, do conselheiro Raquel e do conselheiro Sérgio, que eles atuaram no processo, e será feito também no final da nossa sessão. Okay. Conselheira Raquel. Só com relação a essa resolução, já que vai ser retornado em outra sessão, não sei se seria o caso de já fazer uma análise. Não, a gente vai... A dúvida que o conselheiro Anselmo, eu estou pegando o processo onde tem todas as atas, tem tudo, para ele dar uma olhada. Se ele se sentir confortável e que pode votar, a gente daria vamos dizer, início à votação. Entendeu? Porque eu verificando o texto, naquela época os procuradores eles atuavam muito em auditorias, né, tanto na elaboração como na participação de auditorias. E, de fato, aqui ele fala que essa comissão ela vai ser composta por um procurador ocupante da última classe da carreira. Eu acho que talvez fosse o caso de nós revermos essa participação de um procurador, já que atualmente os procuradores eles atuam nas questões do tribunal mesmo, né, nas questões administrativas, e deixar que os técnicos, que isso fique a cargo apenas dos técnicos do tribunal. Você acha que tem que fazer essa alteração aí? Eu acho que deveria retirar. Essa comissão não deveria ser composta por procurador do tribunal. Sim. Já que Porque se trata na de época eles faziam parte da Isso. comissão de auditoria. Isso. Entendeu? E aqui, de acordo com essa resolução, ele faz. Então, eu acho que, já que já vai retornar em outra sessão com essa resolução, acho que talvez fosse o caso de fazer essa alteração. Tudo bem, agora só vou tirar a dúvida, se seria uma resolução nova, se seriam 4 ou 8 sessões, que realmente eu não estou bem sabendo. Bom, o prazo que for necessário para aprovar.
Então, vou pedir, já fica então definido, já que a gente está, essa solicitação realmente teria que depois fazer a alteração, já que vai fazer, faz de vez, e a gente contra o prazo, eu vou fazer já a retificação desse item, para que a gente possa, efetivamente, já agora, a partir de hoje, no final, a gente faz a leitura e vamos contando, e vamos fazer 4 ou 8 sessões. Isso. Ok? Então, tá ok. Bom, de minha parte, agora fica facultada a palavra às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros. Senhor presidente. Conselheira Selma. Presidente, eu estive analisando a publicação de Vossa Excelência do dia 12 de fevereiro de 2019, com relação aos biênios de relatorias. Verifiquei, Excelência, que, em alguns casos, a competência sobre alguns dos dicionados, ela foi modificada com relação à publicação do ato de Vossa Excelência. Eu até também tomei a iniciativa de publicar no ato do nosso gabinete, suspendendo temporariamente qualquer recebimento e envio de processos, com exceção daqueles relativos a Poder Executivo, Legislativo, municipais que não teve alteração. Mas, por exemplo, aqui em 2013 e 2014, há uma alteração na competência quanto à secretaria, teve mudança. Então, Excelência, eu fiquei na dúvida em saber qual foi o critério utilizado e, ainda assim, como há uma questão de fixação de competência, como o plenário já tinha fixado lá naquele primeiro sorteio quais seriam, qualquer alteração que não fosse, por exemplo, uma extinção de um órgão ou mudança de um nome, mas permanecendo na relatoria, não teria problema nenhum que fosse feito por Vossa Excelência, ou como foi feito de forma administrativa. Mas quando há a mudança de competência, eu até entenderia que a gente deveria saber qual foi o critério utilizado e também, se fosse o caso, nós homologássemos essa mudança de relatoria, porque senão fica aquela situação de um ato administrativo, Vossa Excelência mudou a relatoria dos conselheiros. Você está entendendo? Tá. Eu posso até citar aqui um exemplo. Não, eu já entendi e eu vou já explicar para Vossa Excelência. Foi a lei delegada e o governo do Estado fez algumas alterações com relação a extinção, tirar, juntar com outra secretaria. E qual foi o critério que nós usamos lá? Achei que era uma coisa insignificante com relação, mas pode ser revisto, não tem problema nenhum. Que aquele órgão que acoplou aquilo que foi extinto passaria, aquilo que estava no grupo, passaria para aquele grupo que ficou ativo. Porque as alterações foram feitas pelo governador com relação a unir e extinguir. Então, eu usei este critério, o critério de para onde ele foi levado, aquele que foi extinto, onde ficou, porque, ao meu entender, ele não mudaria, vamos dizer assim, substancialmente, alguma coisa que desse para criar um prejuízo, vamos dizer, entre aspas, assim, um trabalho muito grande para aquele conselheiro que ficasse com aquele grupo. Foi esse o critério. E por que foi feito? Exatamente por causa da lei delegada que foi feita para a Assembleia, que inclusive vai ter outras mudanças, que já foi solicitada agora outra lei delegada, que a gente só vai saber isso mais na frente, e vai ter, daqui uns 2, 3 meses, vai ter outra mudança que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. E o critério foi esse, e a mudança foi exatamente por extinção. Senhor presidente, eu entendo, já até tinha adiantado, extinguiu, mudou de nome, mas assim, até quando há a extinção, parece que não temos qualquer problema quanto a isso. Mas quando há mudança de nome, em regra, teria que permanecer na mesma relatoria originária. Se mudou de nome e foi para outro relator,
houve mudança de competência, e essa só o pleno que pode fixar. Então, Vou dar um exemplo para Vossa Excelência. Vossa Excelência constatou e Vou dar um exemplo. Em 2013, 14, só um exemplo, eu tenho aqui mais para não perder mais tempo. No nosso sorteio, em 29 de janeiro, o conselheiro Anselmo era responsável pela SECOM, pela CGE, pela Assembleia e pelo Gabinete Militar do Governador. Eu acho, aí eu vou cometer aqui uma tecnia, eu acho que não foram extintos nem a SECOM, nem o Gabinete Militar do Governador. Com a portaria de 12 de fevereiro, eu deixei de ser relator da SECOM e do Gabinete Militar e ganhei o Fundo de Defesa Social e o seu fundo, Secretaria de Defesa Social e o seu fundo, e a Superintendência Geral de Administração Penitenciária e seu fundo. O senhor está vendo como teve mudança de competência? Órgãos que, de forma originária, não eram meus, vieram para mim. E os meus, que eram originários, devem estar com algum outro conselheiro. Aí, acredito que isso só quem poderia fazer, o ato de vocês, por exemplo, estando aí o critério estabelecido, aceito como válido, o pleno deveria, ao menos, homologar esta mudança de relatoria, porque eu acho que é matéria plenária isso. É só um exemplo que eu estou lhe dando aqui. O Gabinete Militar eu sei que foi extinto. Aí, agora, o outro que Vossa Excelência está falando, isso aí tem que levantar. Aí, fora disso, ganhei mais. A Defesa Social e o Fundo, e a Superintendência Geral da Administração Presidenciária e seu fundo, sim, que não eram originários meus. Anteriormente, qual era anteriormente? SECOM, CGE, Assembleia Legislativa e o Gabinete Militar do Governador, esses 4. E agora mantém CGE e Assembleia, mas ganhei Secretaria de Defesa Social e o fundo respectivo, e também a Superintendência Geral de Administração Penitenciária e o seu fundo. Essa aí, a junção desses até eu entendo. Não estou conseguindo responder Vossa Excelência agora o porquê da Secretaria de Comunicação. Esse aí eu não tenho como responder. Não. Agora, a junção é por ter a ver o fundo penitenciário, a Defesa Social. Tem outro aí com relação a... Não, o nome é o menos importante, porque eu estou dizendo o seguinte, que eu tinha 4 jurisdicionados, 2 não estão mais comigo. Você está me dizendo que o Gabinete Militar foi extinto. Tudo bem, foi extinto. Extinto, então, não seria problema, que extinguir não existe, não mudou para nenhuma outra relatoria. Mas, então, eu teria ficado, em 2013 e 2014, com SECOM, CGE e Assembleia Legislativa. No ato de 12 de fevereiro, ficaram mantidos CGE e a Assembleia Legislativa, mas veio para mim 2 secretarias que, a rigor, eu não seria o relator originário, não importando o nome delas. E foi algo que não foi definido, fixado por nós no pleno. Então, isso, há mudança de competência. Ou troca, ou acréscimo, e só o pleno deveria fazer esta... É porque aqui o de 2013, esses que foram acrescidos têm correlação com hoje. Hoje é Secretaria de Segurança Pública. E aí está correspondendo aqui a Defesa Social e a Administração Penitenciária. O 3 no e o 4 2. do 13 e 14 está correspondendo ao 4 do 15 e 20. Realmente eu não sei. Agora fica difícil. Conselheiro, sabe, o que eu pedi é o seguinte, quando a gente acabar a sessão, a gente vai junto com a DEFAFOI, para a gente, que foi feito junto com eles, e a gente tira essas dúvidas e esclarece com mais... Um outro exemplo, Excelência, 2015 e 2016. Pelo que consta aqui, eu era responsável pelo Corpo de Bombeiros, pelo Tribunal de Contas, pela Cefaz e pela PGE. Aí, pelo seu ato, hoje eu tenho a SEADES, Defensoria Pública e a SEDES, ou seja, mudou completamente a minha relatoria por um ato assim, entendeu? Bem, não tem problema nenhum. Eu não tenho condição de responder agora como foi feito, o que foi feito, e eu vou verificar para eu responder com consistência, para a gente não
alguma lógica, pelo menos a que foi me colocada, eu senti, era nesse sentido de unificação do que foi extinto com o que ficou. Essa era a visão. E essas decisões aí que você está colocando, eu vou verificar porque não consta na informação que eu tive. A informação que eu tive era simplesmente para unir, para ficar uma coerência com relação às ações. O que eu sugiro, se mantenha o sorteio feito pelo Tribunal de Contas, que é o que está valendo, que é o que é válido, porque o Pleno decidiu, fixou a relatoria, a competência daquela forma, e essas situações posteriores de extinção, de mudança de nomes, de junções ou de disjunções, que isso venha a pleno para que nós façamos novamente esse sorteio, essa fixação de competência. Porque em 2015 e 2016, isso é grave, mudou completamente a minha relatoria. Porque, na verdade, isso é uma interferência na competência de matéria já distribuída, em tese. Né? Então, você altera a competência do relator a um critério não definido, é um tanto quanto complicado. Mudança de competência depois de distribuído. Se redistribuir, se fazer uma nova distribuição, sem que os relatores originários da competência tomem ciência. Então, é importante ser revisto, sim. Então, já coloquei que será revisto e até o final a gente vai depois ver o que é que foi para eu explicar com clareza e a gente trazer para rever o que aconteceu. Tá? Ficarei, então, Porque a Excelência, com o sorteio do Pleno, que é válido, e o ato de Vossa Excelência, que foi publicado, vai causar um problema enorme no funcionamento dos gabinetes, inclusive para recebimento e distribuição de processos. Por isso, eu tomei a iniciativa de publicar um ato suspendendo, não com relação às questões municipais, administração direta, por assim dizer, mas nos outros vai ter esse impacto. Ok. Aliás, já teve, porque acredito que boa parte do que eu fiz da minha distribuição deve estar equivocada, se considerarmos os dois. Não, pronto, conselheiro, acho que como eu gosto de decidir o certo ou errado, e eu conserto quando estiver errado, eu vou fazer o seguinte, vou manter tudo que foi da forma que foi aprovado, será mantido dessa forma. E, posteriormente, aquilo que for, nós vamos estudar caso a caso e trazer aqui vamos dizer assim, as mudanças que teve, e aí o Pleno aprova da maneira que achar que deve aprovar. Excelente. Eu vou manter o que foi aprovado, pela publicação está resolvido. Então, continua pela publicação e os casos de extinção dessas coisas, entrará o problema. Foi extinto aqui, passou para aqui. Esse aqui passou para ali, passou para aqui. Perfeito. Como é que vamos distribuir? Isso será resolvido dessa forma. E até a gente não trazer isso aqui, fica tudo definido como foi feito, como foi aprovado na sessão anterior. Excelência, okay? agradeço a sua diligência. Obrigado pela... Então fica valendo a primeira publicação, lá de 29 de janeiro, se eu não me engano. Porque tem uma do dia 29 e a outra do dia 12. Não, vai ficar do dia 29 e eu vou estudar as duas outras, tá certo? Ok. Então, porque essa foi homologada pelo Pleno. Doutor Esther, oi? Acho que seria importante um ato Vou fazer. publicado formal eficaz. Obrigado. Manda agora. Voltando a valer a distribuição anterior, né, é importante, assim como foi feito nesse momento, essas correções, porque se trata de uma distribuição que, na prática, ela é irreal, porque tem muitas secretarias que não mais existem, muitas secretarias que foram fundidas, e mesmo após essa publicação do dia 12, um levantamento feito lá na 5ª Procuradoria mostra que ainda existem unidades não contempladas e unidades que foram extintas. Certo. A Lei Estadual 7507/2013 extinguiu várias fundações e autarquias e elas continuam nos grupos. E elas estão, em sua maioria, concentradas em 2 grupos. Então, a gente vê que há um esvaziamento desses 2 grupos. São grupos que não vão ter, na prática, nenhuma fundação, nenhuma autarquia estadual, porque as autarquias que deles constam já foram extintas. E há também a ausência de previsão de alguns fundos.
alguns fundos que constam do balanço anual 2017 e que não estão ainda, Fundo de Previdência, Fundo Financeiro, Fundo dos Militares, ao Fundo Estadual de Defesa do Direito das Mulheres, que foi criado por uma lei estadual de 2018, razão pela qual não apareceu ainda no balanço de 2017, mas é um fundo que tem recursos orçamentários e que vem executando. E eu acho que o momento é esse, de reunir todas essas informações, atualizações e gerar realmente um grupo de distribuição que evite problemas no futuro. Porque, além dos problemas de distribuição, a gente vai ter uma falta de... os grupos vão ficar muito desiguais, né? Alguns grupos de equilíbrio, justamente. Por exemplo, 2 secretarias que foram fundidas, aquele grupo em que perdeu uma secretaria e o outro que concentrou assim, o exercício da atividade de 2 unidades orçamentárias. Então, eu posso até disponibilizar esse levantamento que foi feito no sentido de colaborar com esse estudo. Ok. Excelência. Mas só para fechar aqui, a proposta será o seguinte... nós mantemos a primeira, o que foi aprovado aqui. Farei um ato só com o que foi extinto. Aí todos os conselheiros que tiverem seus grupos sabem que aquele que está lá naquele grupo dele foi extinto. Perfeito. Só essa parte. E trarei para o plenário o que foi criado, que não está contemplado. Com a sugestão de... Aí sim. De e relatoria. aí a gente vai ver quanto ficou, como a doutora Estela falou, nos grupos, e aí o pleno decide, esse aqui ficou com 15, o outro só tem 5. Aí os próprios conselheiros decidem onde vai alocar toda essa criação desses fundos. O próprio AL Previdência não tá em lugar nenhum, que era um. Então, eu vou fazer a parte só da extinção, porque aí já está resolvido por lei, já está. Esse aí, cada conselheiro que tiver na sua área já sabe que aquele foi extinto. Vou mandar circular do que foi extinto. Perfeito. E o outro eu trarei para o plenário aquilo que foi criado, para que a gente possa alocar onde achar que tem que alocar. Eu acho que eu ouvi a doutora falar também de autarquia, alguma coisa, não tinha em fundação. Eu não tinha ainda nem adentrado na questão da administração indireta. Os fundos fazem parte das secretarias, então é tudo administração direta, normal. Mas tem também, de fato, essa situação também com a administração indireta, senhor presidente. Mas eu acho que a medida, acho que até uma participação importante das diretorias competentes para fazer a sugestão de divisão dessa atualização. Acho que é importante a participação delas. Sim, e elas vão participar direto. Ótimo. Obrigado, senhor presidente. Tranquilo. Foi elas, inclusive, que sugeriram essa daí. Mas aí a gente vai sentar e tentar resolver. Então, continua facultado. Eu queria, Sua Excelência, pedir só inversão de pauta. Sim. Antes de adentrar a porta do dia. Obrigado, senhor presidente. Então... E agradecer Vossa Excelência pela deferência com relação ao evento de ontem da Escola de Contas, que eu tenho certeza que, sem a participação dos senhores e do nome que o tribunal detém, das mudanças em que hoje vivemos, principalmente na administração pública, hoje até já aí nós com o nosso Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, importantíssimo instrumento para cada vez mais melhorar a administração pública no intuito de uma prestação aí no mínimo adequada dos serviços públicos. Agradecer, Excelência, queria fazer um registro não a mim, que eu empresto aqui só o meu nome, talvez, politicamente, como diretor-geral da escola, mas agradecer, de fato, ao pessoal da Escola de Contas, que esse evento ele foi possível e, pelo que eu pude acompanhar, até pelas redes sociais, que eu estava resolvendo problemas pessoais, não pude estar presente, porque eu estava já trabalhando com a data do dia 25, que tinha mudado, mas que retornou para o dia 18. Então, infelizmente, eu não pude estar presente, mas eu acompanhei pelas redes sociais e agradeço a todo o pessoal da Escola de Contas. Aqui vai um afago especial aos servidores do próprio Tribunal de Contas que compõem a Escola de Contas, que mostram, que dão exemplo, que quando se quer trabalhar, fazer,
se faz. Então, é algo que me deixa muito contente quanto a isso. Evidentemente, também lá os cargos comissionados, os estagiários, acredito que talvez tenha algum estagiário, jovem aprendiz, eu sei que tem. Agradecendo também o apoio e dedicação de todos. E também de alguma, nosso gabinete que tentou contribuir com a escola da melhor forma possível também na organização do evento, tal o número de participantes aqui superior a 300. Superior a 300 porque, oficialmente, se não me falha a memória, tivemos 297 inscrições, mas muitas autoridades foram diretamente carreadas ao auditório, talvez aqui ao pleno, sem fazer a inscrição. Então, esse número foi bem maior, e isso me deixa muito, muito contente, muito alegre. É sinal, senhor presidente, que o Tribunal de Contas ainda goza de prestígio junto à sociedade. Agora é só nós trabalharmos ainda mais para aumentarmos esse prestígio e também prestarmos um serviço adequado de qualidade à sociedade. Mais uma vez agradeço a deferência de Vossa Excelência. Continua facultada a palavra. Não tendo quem queira usar a palavra, pela ordem, conselheira Rosa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, tenho a relatar nesta sessão 23 processos em pauta, mas já solicito, Vossa Excelência, presidente, a retirada de pauta do processo 6020 e do processo 4766. O 6020, né, conselheira? Isso. E o 4766. 4766. Nem vi o 4766, não estou aqui. A Andressa perguntou se quer falar com ela. Presidente, eu faço uma correção. Na realidade, o processo que será retirado é o 4766 e o 4892, os processos. Okay. Obrigada. Estou devolvendo o processo, o 6020, que é de relatoria do conselheiro Anselmo. É um processo que estava na relatoria enquanto relator o conselheiro Otávio. O conselheiro Anselmo é o relator originário, e não houve nenhuma manifestação na época do conselheiro Otávio, e nós estamos também, nesse momento, devolvendo o processo ao conselheiro em virtude de um recebimento de uma diligência que foi feita pelo gabinete do conselheiro Anselmo. Quero retirar de pauta também, presidente, os processos que são de relatoria do conselheiro Rodrigo, e ele não está em sessão. É o processo TC 10480, o processo 11218, o processo 11222, o processo 11217 e o processo 11214, que são de relatoria do conselheiro Rodrigo. Estamos também devolvendo o processo 6195 ao conselheiro. Não, na realidade, este processo
é de nossa relatoria.